RFI Convida. Olá, hoje recebemos aqui no RFI Convida Trudruá Dorrico Makuxi, poeta, pesquisadora e curadora de literatura indígena brasileira. A Trudruá pertence ao povo Makuxi, que habita na fronteira amazônica entre o Brasil, a Venezuela e a Guiana. Ela já publicou 4 livros no Brasil e no começo de abril lançou aqui na França o livro Le Temps de la Reconquête, publicado pela editora Anacaona, uma tradução do livro lançado no ano passado no Brasil com o título de Tempo de Retomada, considerado por pesquisadores como um marco na literatura brasileira contemporânea em 2025. Então, seja muito bem-vinda aqui aos nossos estúdios, Trudruá. Muito obrigada. No Le Temps de la Reconquête, você denuncia, né, o processo colonial em uma linguagem que mistura prosa, verso, uma espécie de manifesto político. Queria entender como é que foi essa criação, como é que é essa utilização de linguagem no seu livro e também falar um pouquinho da temática em si. Obrigada pela pergunta. O Tempo de Retomada ele foi escrito aqui em Paris no ano de 2023, quando eu fiz uma residência artística. Perto do microfone. E ele foi feito a partir de um estudo de livros que eu estava lendo sobre o povo Makuxi. E aí eu tenho uma característica que eu não sei responder na ponta da língua, eu respondo escrevendo. Então, poemas, ensaios ou mesmo aforismos, eles vêm como uma forma de resposta a todo esse material que eu estava lendo, que era sobre a descrição do meu povo, mas que de alguma forma a descrição não era muito boa. Então, eu não me identificava naquela escritura. Então, tinha uma escritura com uma linguagem muito exótica, falava um pouco do nosso caráter, como se nós fôssemos um povo de não confiabilidade, que a gente não deveria receber a confiança. E aquilo tudo me indignou um pouco, bastante, na verdade. E aí eu comecei a escrever o Tempo de Retomada, que também nasce a partir de uma fala de uma parenta Guarani Kaiowá, do Mato Grosso do Sul, quando ela dá uma entrevista para Survival International, em que eles estão sendo acusados, né, de serem um povo pobre que atrasa o progresso da nação. E aí ela diz assim, com muita propriedade, como você se atreve, né, diante de toda a expropriação territorial que o povo Guarani Kaiowá do Mato Grosso do Sul sofre, todos os povos indígenas do Brasil. E aí eu pensei, é realmente um atrevimento, uma ousadia descabida. E aí eu escrevi esse poema para ela, o Tempo de Retomada, o Retomada. E aí, a partir desse poema e a partir dos estudos sobre o povo Makuxi, nasceu o Tempo de Retomada. Você pode aprofundar um pouco mais o que ele trata, o que você trata nesse livro, né, nessa tradução agora também? Sim, o retomada, o termo em si, é um termo que os povos indígenas utilizam no Brasil para falar da retomada territorial, visto que historicamente todos os povos tiveram seus territórios expropriados. Então, eles foram ou removidos forçosamente ou foram mesmo roubados de seus territórios foram vendidos pela FUNAI, pelo SPI, e aí a recuperação desses territórios por vias legais é uma retomada indígena. Então, o movimento indígena utiliza esse termo de retomada para um movimento de luta pelo direito territorial, que é também o direito pela floresta, o direito pela saúde, o direito pela educação, sempre partindo do território. Mas também se refere à identidade dos povos indígenas, visto também que o Brasil, Estado brasileiro, até a última Constituição Federal, era ele quem julgava quem eram os povos indígenas e quem não eram. E até o contexto de 1988, era o Estado que decidia se aquele povo existia ou não. Então, a antropologia utiliza o termo etnogênese para definir que um povo se manteve indígena, apesar do Estado dizer que ele não era mais indígena. Ou era caboclo, ou era miscigenado, mas tinha deixado de ser indígena. Então, quando os indígenas reafirmam que, independente de qualquer conceito que o Estado lhe deu, eles
continuaram sendo indígenas, isso quer dizer que eles fizeram uma retomada. Você já mora aqui em Paris há alguns meses, né? Aqui na França. Como é que está sendo para você viver um pouco do que você prega? É uma experiência muito única, porque Paris é uma das maiores metrópoles do mundo e ainda assim eu continuo sendo indígena. Meu livro foi traduzido para o francês, eu organizei uma exposição indígena, só com convidados indígenas. Eu encontrei poetas e escritores indígenas. Então, viver aqui não me tira esse pertencimento cultural e nem meu orgulho étnico de ser macuxi. Sim, bom, falando desse assunto que você tocou, da tradução, né, para o francês, o Le Temps de la Reconquête, que é o seu livro agora que foi traduzido para o francês, como é que foi fazer, na verdade, uma adaptação, né, a tradução do português, que foi a língua materna, né, você também estuda a língua da sua etnia macuxi, mas o livro foi escrito em português e como é que foi feita essa transferência, né, entre idiomas, essa adaptação para o francês? É muito interessante, porque o Wagner Moura, esses dias no Oscar, ele disse que quando ele fala inglês, ele fala com o sentimento e a memória da palavra da língua portuguesa. Então, tem palavras para eles que não tem memória. E o francês é um pouco análogo para mim, porque tem muitas palavras que eu conheço nesse contexto de 8 meses que eu estou aqui, mas não tem uma memória cultural como tem o português para mim. Então, durante a tradução, eu negociei muito com a Paula, porque os sentidos que tem na língua portuguesa não tinha na língua francesa, como o conceito de pardo. Então, nós negociamos um termo análogo para que o público francês pudesse entender e mesmo também que o público francês indígena, porque nós temos leitores indígenas que leem em francês, pudessem se identificar. Então, a gente fez essa negociação, via o que funcionava, o que tinha memória, o que tinha sentimento e o que seria análogo. Na tradução, a gente entendeu que o movimento indígena francês ele entende que o termo indigène e tribu, como no Brasil, índio e tribo, são termos que implicam uma inferioridade aos sujeitos e povos indígenas. Então, aqui, politicamente, a gente adotou como palavra autóctone e povos. Como no Brasil, a gente adota indígena e povos, para reconhecer a soberania plurinacional dos povos indígenas e também uma forma mais respeitosa de se referir a eles. Então, esses são os dois termos que, quando a gente conversa assim, com o público, que alguém fala indigene, o livro por si só diz autóctone. Fala que queria ler uma poesia, você já escolheu? Quer ler agora? Posso ler, posso escolher rapidinho. Ela diz assim, o título é em macuxi, Esseuan Knon Sawai, e ela diz assim, eu não vou reafirmar o direito à tristeza, porque quem sofreu 5 séculos merece ao menos ter coragem de sorrir sinceramente diante da luta, diante do verso. Eu não vou dizer não se preocupe, parente, eu vou dizer se prepare, porque nós estamos voltando. Que bonito. E tem aqui a versão em francês também, em Le Temps de la Reconquête. Também é curadora de uma exposição aqui em Paris. A exposição... Você já foi artista residente na Cité Internationale des Arts de Paris em 2023 e agora você é curadora de uma exposição a Passeur, no Centro de Arte Contemporânea Franz Krasberg, no 15º Distrito. O que a gente pode encontrar lá nessa exposição aberta até o dia 18 de julho? Vocês vão encontrar artistas maravilhosos, são artistas indígenas, todos indígenas, da Amazônia brasileira e colombiana e do Centro-Oeste brasileiro. Então, nomes consagrados na arte contemporânea, como Jaider Esbel, Joseca Yanomami, do Rigó, que é do povo tucano. Vocês também vão encontrar a Eruana Yanomami, que é do mesmo povo do Joseca. O Aikubu, que é um artista indígena da Amazônia colombiana, que ele é muito conhecido neste momento, e tem obras incríveis. E a Dona Alissa Pataxó, junto ao, também ao Macu, que é o coletivo de artistas indígenas do povo Runicuim. Então, esses são os convidados, assim, são os artistas convidados dessa exposição. Eu tenho um imenso orgulho de dizer que
que eles terem confiado suas obras a essa exposição me deixa com muito orgulho, porque são todos parentes mais velhos, são parentes artistas que se dedicam à transmissão cultural de suas culturas às novas gerações, aos indígenas de outros povos e também ao público que vê, porque com as suas obras a gente consegue aprender um pouco mais sobre as lições da floresta, sobre o que a floresta ensina. Para todos eles, a floresta é a principal escola. É a escola do sonho, é a escola de formação, é a escola da educação, é a escola da saúde. Então, as suas obras é uma manifestação artística, mas uma manifestação artística muito mais complexa que eu convido vocês para ver. Muito obrigada pela sua participação hoje. Recebemos aqui Trudruá Dorrico Makushi, poeta, pesquisadora e curadora de literatura indígena brasileira e também curadora de arte.